para o segundo vídeo da aula de diabetes. Esse vai ser o vídeo mais longo, então sentem de uma maneira confortável, peguem um café, porque esse vídeo aqui é o que a gente vai falar da maioria dos medicamentos. Então, quando a gente fala de tratamento de diabetes, a gente tem basicamente dois tipos de tratamento. A gente tem os antidiabéticos orais, que são os medicamentos que a gente usa em diabetes tipo 2, e insulina, que a gente usa basicamente em diabéticos tipo 1. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente dos antidiabéticos orais, ou seja, tratamento de diabetes tipo 2. Nesse quadro que vocês podem ver, a gente tem vários medicamentos de diversas classes e, para simplificar, para ficar mais didático, a gente pode dividir esses medicamentos. Então, entre os medicamentos que diminuem a resistência à insulina, a gente tem basicamente duas classes, dois medicamentos, que é a metformina nas biguanidas e as tiazolinedionas, que é a pioglitazona, que foi a única que sobrou no mercado. Depois a gente tem os medicamentos que aumentam a secreção de insulina, que algumas vezes vocês vão ver escrito nos livros como secretagogos de insulina, que é a mesma coisa. E daí que a gente tem a grande classe das sulfonilureias, que são os primeiros medicamentos que foram sintetizados para tratar diabetes, e tem vários representantes, a gente vai falar de alguns deles ao longo da aula. Depois a gente tem as meglitinidas, que são medicamentos que se usam muito pouco, porque eles têm uma potência baixa, que é a repaglinida e a nataglinida. E daí depois a gente entra numa classe que a gente pode juntar, na verdade, duas classes, que são os incretinomiméticos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, que a gente tem os análogos de GLP-1 e os inibidores da DPP-4. Esse asterisco está aqui porque esses medicamentos análogos de GLP-1, eles não são medicamentos orais, então eles não são, na verdade, antidiabéticos orais, mas eles são medicamentos que se usam em pacientes diabéticos tipo 2. E daí depois a gente tem outros medicamentos que agem de outras formas, né? A gente tem uma classe que é uma classe de medicamentos antiga, mas que se usa pouco, que é os inibidores da alfa-glicosidase intestinal, e uma classe de medicamentos bem novos, que se o negocinho sair que vai aparecer, que são os inibidores do SGLT2, que são talvez os grandes medicamentos assim de hoje em dia, especialmente na propaganda, na indústria farmacêutica, e em função dos resultados dos estudos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E daí o grande representante aqui é a empaglifosina. Bom, se vocês olharem para uma linha do tempo da disponibilidade de tratamento com antidiabéticos orais, vocês vão ver que até a década de 50 ali, basicamente o que a gente tinha era sulfonilureia e metformina. E acabava meio por aí, assim, a sulfonilureia que a gente tinha ainda era tobutamida, que é uma sulfonilureia que a gente nem usa mais hoje em dia, em função dos efeitos colaterais da meia-vida muito longa. De 1950 até 1990, nenhum medicamento para diabetes foi colocado no mercado. Então imagine, assim, até se vocês estivessem fazendo a faculdade na década de 60, vocês iam aprender a prescrever metformina, tobutamida e insulina e acabou. Depois da década de 90 para cá, a gente tem uma gama de medicamentos novos, e os últimos agora, esses inibidores da SGLT2, mas vocês vejam que a gente aprimorou muito o nosso tratamento para o diabetes, então hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito interessante. Bom, e aí a gente tem basicamente dois momentos também do tratamento. Um primeiro momento é a década de 90, que é onde a gente tinha os medicamentos e ainda não tinha se desenvolvido o paradigma da medicina baseada em evidências. Então, o grande estudo que a gente tinha naquela época sobre tratamento de diabetes é o KPDS, que foi aquele estudo que a gente falou na outra aula. Esse aqui é o principal estudo dele, é o KPDS 33, assim, o KPDS ele vai do 1 até o infinito quase, então tem milhares de KPDS. O KPDS 33 é o principal deles que mostrou aqueles resultados que a gente viu na aula anterior sobre a diminuição de complicações crônicas em diabéticos tipo 2 tratados de maneira intensiva. Então vejam aqui, ó, de novo, maneira intensiva era deixar a glicose o mais perto do normal do possível, enquanto que o tratamento convencional era deixar a pessoa sem sintomas. Nesse estudo, o que se usou de tratamento? Foram sulfonilureias e metformina. E lembram, era isso que a gente tinha na época de antidiabético oral. E dentro das sulfonilureias, a gente usou a glibenclamida, que é uma sulfonilureia que até hoje a gente usa muito, e tem inclusive no posto de saúde no Brasil, ela é um medicamento da rede básica. A glipizida, que é uma outra sulfonilureia muito parecida com a glibenclamida, e a clopropramida, que é outra sulfonilureia que a gente não usa mais. E naqueles pacientes com sobrepeso se usou metformina, que também é um medicamento que até hoje está disponível, inclusive na rede básica. Bom, vamos falar um pouquinho mais então da metformina. A metformina, então, ela é a única biguanida disponível no mercado. A outra biguanida que existia, a fenfluramina, ela foi retirada por insuficiência hepática e acidose lática. Basicamente por acidose lática, na verdade.
Esses dois medicamentos eles agem através do aumento da atividade do AMP cíclico e com isso então eles diminuem a supressão hepática de glicose e aumentam a sensibilidade à insulina. Então ela não mexe na secreção de insulina. O que ela faz é fazer com que o paciente que tenha uma resistência à insulina diminua essa resistência. A metformina é considerada um medicamento potente para tratar diabetes. Ela diminui a glicemia em torno de 1 a 2%, como vocês podem ver aqui. E por muito tempo a metformina teve essa característica aqui, ó, que ela era o único medicamento para tratamento de diabetes que mostrou redução de mortalidade cardiovascular. E por que que isso era dito? Por causa deste resultado aqui. Isso é um resultado também do KPDS, ele é um resultado de um subgrupo de pacientes obesos, onde esses pacientes com sobrepeso ou obesidade foram randomizados então para usar metformina. E daí vocês vejam aqui, ó, especialmente aqui na mortalidade, ó, teve uma redução de 36% de mortalidade naquele grupo de pacientes que usou metformina em relação ao grupo que usou sulfonilureia ou insulina. Então, esse dado aqui, que é um dado de um subgrupo de dentro do ensaio clínico do KPDS, foi o dado que por muito tempo levou a metformina a ter essa característica, assim, que era muito propagandeada, assim, muito utilizada por quem gosta da metformina, que ela é o único medicamento que diminui doença cardiovascular. Mas ela tem outras vantagens muito interessantes para os pacientes diabéticos. Primeira vantagem, ela não causa ganho de peso. Outra vantagem importante, ela não causa hipoglicemias. Então, em pacientes diabéticos, são duas características importantes. Além disso, é um medicamento que é muito antigo, da década de 50, 60, como vocês viram ali. Então, a gente tem uma experiência de uso gigante com a metformina. Tudo que era para acontecer de efeito adverso a gente sabe, então a gente já conhece bem a droga. E é um medicamento muito disponível, né? Porque ela está na rede básica e mesmo se alguém quiser comprar a metformina, ela é muito barata. O problema da metformina são os efeitos colaterais, especialmente os sintomas gastrointestinais. Então tem até 1/3 dos pacientes pode ter sintomas gastrointestinais usando metformina, em especial dor abdominal e diarreia. Isso normalmente resolve com o tempo, ou a gente iniciando lentamente também uma maneira de diminuir isso, mas tem uma porcentagem de pacientes que gira em torno de 10, 15% que não tolera nada de metformina. Então, nesses pacientes não adianta, a gente vai ter diarreia toda vez que ele tomar metformina. Então, esse a gente não tem como resolver o problema, ele não pode tomar metformina. A questão da acidose lática, que por muito tempo também, até hoje ela é uma preocupação, na verdade, já se sabe que ela é bem menos importante do que se imaginava. Assim, lembrem que a fenformina, que era o medicamento anterior à metformina, ela foi retirada do mercado basicamente por acidose lática. Hoje em dia sabe-se que a metformina aumenta muito pouco a chance de acidose lática, e na verdade a maioria das evidências científicas de meta-análise mostram que ela não aumenta a acidose lática. Então o uso de metformina talvez não esteja nem associado à acidose lática, mas ela ficou com isso na bula. E as principais contraindicações da metformina são basicamente por isso. São cenários onde o paciente tem uma chance maior de ter acidose, como insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, hipoxemia. Então, as contraindicações da metformina, na verdade, talvez nem precisam existir, né? Mas elas continuam escritas na bula. Então, assim, pacientes com taxa de filtração menor que 30, a gente não vai usar metformina porque está na bula e a gente não sabe se é seguro usar nesses pacientes. De prescrição, vocês sabem que vocês não precisam saber necessariamente as doses, mas só para vocês terem uma ideia, assim, a metformina é usada normalmente 2 a 3 vezes por dia. Eu acho que a gente deve usar 2 vezes por dia, porque é uma doença crônica, o paciente vai ter que ficar tomando para sempre o medicamento, então 3 vezes por dia é muito difícil tomar, então eu tento prescrever sempre 2 vezes. E a gente tem basicamente dois tipos de medicamento. A gente tem a liberação imediata, que é a metformina normal, que é a metformina, se vocês prescreverem metformina, é esse medicamento que o paciente vai tomar. E tem a liberação prolongada, XR. A grande vantagem da XR, e talvez a única vantagem dela, é que o paciente pode tomar toda a dose dele em uma tomada só, e normalmente essa tomada é recomendada após o jantar. Então dá para usar 4 comprimidos uma vez por dia depois do jantar, então o paciente pode tomar uma vez por dia, o que facilita a adesão. Bom, a segunda classe, se vocês lembrarem daquele quadro lá que diminui a resistência periférica à insulina, são as tiazolinedionas. Que na verdade, de novo, é uma classe com um medicamento só, porque o único medicamento que a gente tem disponível hoje é pioglitazona. Esses medicamentos eles são agonistas do PPAR-gama. O PPAR-gama ele é um receptor que a gente tem em vários lugares no corpo.
entre eles no pâncreas, tecidos periféricos, tem no cérebro também, tem um monte de lugar. E as tiazinidionas, então, quando elas ativam esse receptor, especialmente em tecidos periféricos, músculo e tecido adiposo, elas de novo aumentam a sensibilidade à insulina. Então é a segunda classe de medicamentos que não vai aumentar a insulina, não vai aumentar a secreção de insulina, vai fazer com que a insulina do paciente funcione melhor. Elas também são medicamentos que têm uma potência interessante para o diabetes, ó, de 0,5 a 1,4, 1,5 de diminuição da glicada. Isso aqui em números absolutos, né? Então, ou seja, a pessoa que está com uma glicada de 8, tu dá uma pioglitazona, teoricamente ela vai baixar para 6,5, 7, alguma coisa. A vantagem, uma outra vantagem interessante é que essas aqui a gente pode usar uma vez por dia. E em relação ao desfecho cardiovascular, que sempre é uma preocupação com esses medicamentos, a pioglitazona tem um estudo que talvez ela tenha diminuído desfechos cardiovasculares, mas depois nunca mais foi repetido e nem estudado além desse estudo. O grande problema desses medicamentos é que a rosiglitazona, que é um medicamento que hoje em dia já não está mais no mercado exatamente por isso, ela teve alguns dados que mostraram que ela aumentava o infarto do miocárdio e alguns outros eventos cardiovasculares. Então, por isso, elas são medicamentos que acabaram ficando assim com um preconceito, digamos assim, em relação a eles, e a rosiglitazona saiu do mercado. Além disso, tem alguns fatores, alguns efeitos adversos que são bem conhecidos dessa classe, que acontecem tanto com pioglitazona quanto com rosiglitazona, entre eles insuficiência cardíaca, fraturas, ganho de peso e edema. Então são medicamentos que têm um perfil de efeitos adversos meio ruins, assim, especialmente em pacientes diabéticos, que já têm um risco cardiovascular um pouco maior. Como vocês podem ver, a gente usa uma vez por dia, são medicamentos fáceis de prescrever, assim, não tem muito aumento de dose, é uma dose meio fixa, então são medicamentos tranquilos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da rosiglitazona, a gente vai aproveitar para já entender um pouco mais sobre o que está acontecendo hoje com os medicamentos com diabetes. Então, quando a gente teve aqueles resultados do KPDS, o que a gente fez foi usar um método de pensamento que se chama de silogismo aristotélico. O que é isso? É quando você pega duas afirmações verdadeiras e a partir dessas duas você pega e transforma numa terceira. Então você pega duas verdades, duas premissas, e a partir dessas duas premissas tu tira uma terceira premissa que não necessariamente tem a ver com essas duas primeiras, que é uma conclusão. Então o que aconteceu no tratamento do diabetes? A gente tinha duas premissas. Primeira, pacientes com hiperglicemia têm complicações crônicas. E isso até hoje a gente sabe que é verdade. E a gente sabia que, pelos dados do KPDS, que tratar a hiperglicemia diminuía a ocorrência das complicações crônicas. E qual é que foi a conclusão que se tirou disso? Que qualquer tratamento que diminui a hiperglicemia levará à redução das complicações crônicas. O que parece óbvio, né? Só que não é tão simples assim. A partir desse momento, todos os medicamentos novos, e isso que aconteceu, lembrem, na década de 90, né, que foi quando depois disso começou a ter vários medicamentos novos, um medicamento novo para diabetes, ele entrava no mercado desde que ele diminuísse a glicose. Então, o grande marcador do tratamento era a hemoglobina glicada. Se tivesse um medicamento ou alguma coisa que diminuísse a hemoglobina glicada, ela entrava no mercado como um tratamento para o diabetes. E aí que deu o problema. Né? O problema foi com a rosiglitazona. Em 2007 foi publicada essa meta-análise, vocês estão vendo o título aí, no New England, mostrando que a rosiglitazona, apesar de diminuir a glicose, aumentava o infarto do miocárdio e morte cardiovascular, por outras causas cardiovasculares. E era numa proporção bastante grande, assim, 43% a 64%. Depois se viu que esses números não eram bem esses, a meta-análise tinha alguns problemas, foram feitos outros e tal, mas em geral a rosiglitazona aumentava um pouco o risco cardiovascular. E talvez o maior problema não tenha sido só o dado em si, claro que o dado foi super importante, mas também a maneira como isso apareceu, porque isso veio como se sim, a indústria já sabia desses dados há algum tempo e eles acabaram não fazendo nada, não publicando, e quando isso aqui apareceu se viu que a indústria farmacêutica que produzia a rosiglitazona já sabia disso. Então, a partir daí, se mudou a maneira de se avaliar os medicamentos para diabetes. Então, tanto o FDA quanto o EMA, que é a agência europeia, eles definiram que a partir desse momento, que foi 2010, 2012 mais ou menos, todos os medicamentos para tratamento para diabetes, além de diminuir a glicose, também teriam que ser seguros do ponto de vista cardiovascular. E é por isso que hoje a gente tem estudos gigantescos com os medicamentos novos,
tentando mostrar exatamente isso. Não que o medicamento ele é melhor, mas que ele não é pior do que o não tratamento, do que o placebo. Então vocês vão ver, assim, a gente vai depois ver alguns estudos dos medicamentos novos, eles têm estudos com 10 mil, às vezes 5 mil pacientes, só para provar isso. Na verdade, eles não estão tentando buscar um medicamento melhor, eles estão tentando manter os medicamentos no mercado, mostrando que eles não matam mais as pessoas. Esses aqui são dois grandes estudos que inclusive mostraram benefício no fim das contas, que é o LEADER, que é do liraglutida, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o EMPA-REG, que é da empagliflozina. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais dessa parte da doença cardiovascular, mas agora vamos então entrar nos medicamentos que fazem aumento da secreção de insulina. Então a gente viu duas classes de medicamentos que diminuem a resistência à insulina, que é a metformina e a pioglitazona. Agora a gente vai ver medicamentos que aumentam a secreção de insulina. Só para relembrar como é que acontece a secreção normal de insulina, a gente tem glicose no extracelular, essa glicose entra pelo GLUT2 para dentro da célula beta, isso gera ATP, o ATP fecha o canal de potássio, o que despolariza a célula, fazendo com que isso entre cálcio, e o cálcio, então, é o íon responsável pela secreção da insulina. Os primeiros medicamentos que a gente vai falar são as sulfonilureias. As sulfonilureias são um grande grupo de medicamentos, elas têm vários representantes, são os primeiros medicamentos via oral que se sintetizou para tratar diabetes, e elas têm um receptor lá naquele canal, lá perto daquele canal de potássio, que é o canal que fecha para despolarizar a célula, que fica grudado ali, que é um receptor da sulfonilureia. Na verdade tem dois tipos, tem o SUR1 e o SUR2, o que tem no pâncreas é o SUR1. Então elas se ligam aqui, fecham o canal independente da quantidade de glicose que tem fora da célula e fazem a célula pancreática secretar insulina. Elas são medicamentos bastante potentes também, cerca de 1 a 2%. Elas foram utilizadas no KPDS, vocês viram, tinham duas sulfonilureias no KPDS, entre elas a glibenclamida. São medicamentos que também são super antigos, são super baratos, tem disponível no posto de saúde, então são medicamentos muito utilizados, especialmente na rede pública, são medicamentos que funcionam muito bem mesmo. A gente tem que utilizar eles. Quais é que são os problemas das sulfonilureias? O principal problema, ou os principais problemas que decorrem delas, são basicamente em função do seu mecanismo de ação. Porque a gente vai aumentar a insulina de uma maneira não regulada, ou seja, não interessa se o paciente está com uma glicose de 300 ou com uma glicose de 50, se tu der sulfonilureia para ele, ele vai elevar a produção de insulina ou a secreção de insulina, na verdade. Então, a gente pode causar hipoglicemias, que é o grande problema. E, em função desse aumento da secreção de insulina, também a maioria dos pacientes tomando sulfonilureia vão ter ganho de peso. Que são dois problemas em quem tem diabetes, né? Tanto ganho de peso quanto hipoglicemia são efeitos adversos que a gente tenta evitar. Em relação a desfecho macrovascular, elas não têm grandes benefícios. O que a gente sabe sobre elas é o que foi feito no KPDS. Elas não têm um grande ensaio clínico mostrando que elas são benéficas em relação a desfecho macrovascular, só estudos observacionais. E elas têm uns efeitos bem mais raros, assim, que a gente não vai nem falar muito, que é efeitos adversos hematológicos e pulmonares. Aqui tem uma tabela só para vocês saberem, assim, aqui tem várias, entendeu? O que a gente usa mais hoje em dia é a glibenclamida, a glimepirida, tem a gliclazida também que se usa bastante, mas elas são medicamentos assim, que dá para usar uma vez por dia, no máximo 2 vezes por dia, que é a posologia que se usa basicamente. Em relação à doença cardiovascular, como eu falei para vocês, a gente não tem ensaios clínicos, a gente tem muitos estudos observacionais, porque esses medicamentos são muito antigos e foram já muito estudados. Existia uma preocupação, porque esse canal SUR, que tem lá no pâncreas, que é como ela funciona, ele também existe no coração. Então existia uma preocupação que a sulfonilureia poderia ativar esse canal no coração e com isso causar mais doença cardiovascular. Isso já foi avaliado por vários estudos e essa aqui é uma grande meta-análise que foi produzida aqui no hospital pelo Dr. Dimitris, que é contratado na medicina interna, ele é endócrino também, que ele então meta-analisou vários ensaios clínicos, né, vocês viram, 47 ensaios clínicos foram meta-analisados com 37 mil pacientes, e basicamente o resultado dele mostrou que a sulfonilureia não está associada nem à morte, por todas as causas, nem morte cardiovascular, nem infarto, nem AVC. Então são medicamentos seguros que a gente pode continuar usando. Depois a gente vai falar muito rapidamente das meglinididas, que são essas duas aqui. Elas também são secretagogos de insulina, elas agem, não é no mesmo canal das sulfonilureias, então basicamente isso que vocês têm que saber delas.
E a segunda coisa que você tem que saber é que elas têm uma meia-vida muito menor que as sulfonilureias, então elas basicamente agem na glicose prostoprandial. São medicamentos que são pouquíssimos utilizados, a gente usa muito pouco exatamente porque elas não têm uma ação muito longa, então a gente não vai nem falar muito delas. Aí a gente vai entrar numa das classes de medicamentos novos, tá? Que são os medicamentos relacionados aos sistemas das incretinas. O sistema das incretinas, você tem que entender um pouquinho para entender os medicamentos. Tá? As incretinas, elas são hormônios liberados pelas células intestinais. A gente tem basicamente duas que a gente tem, todo mundo tem incretinas, que é o GLP-1 e o GIP. A gente vai falar muito mais do GLP-1 porque ele é o mais importante. Assim. Então a célula intestinal, quando ela entra em contato com glicose, ela libera GLP-1 e GIP. E essas incretinas, então, elas aumentam a secreção de insulina, diminuem a secreção de glucagon e acabam diminuindo, então, a glicose pós-prandial e a glicose de jejum. A gente consegue, através dos medicamentos, mexer de duas maneiras nesses sistemas. A primeira maneira é a gente dar para os pacientes análogos de GLP-1, ou seja, a gente injeta uma incretina no paciente. E a segunda é inibir a DPP-4. A DPP-4 ela é a enzima que quebra as incretinas. Então, se a gente inibir essa enzima, as incretinas vão ficar mais altas, mas aí são as incretinas endógenas dos pacientes. Então, esses são esses dois medicamentos que a gente tem. Os análogos de GLP-1 e os inibidores do DPP-4. Em relação aos análogos de GLP-1, a gente já tem 4 hoje, aqui só tem 2, tem a zenatida, a liraglutida e a dulaglutida. Eles basicamente agem através então, da interação com o receptor de GLP-1 nas células beta. São medicamentos que baixam a glicose em torno de 1%. São medicamentos injetáveis, são medicamentos muito caros, são medicamentos mais caros que a gente tem para diabetes. E eles foram, a zenatida foi sintetizada da saliva desse lagarto, então por isso tem a foto desse lagarto aqui no slide. Tá? Qual é que são coisas boas desses medicamentos, além de baixar a glicose? A primeira é que eles causam perda de peso na maioria dos pacientes. Então são medicamentos que até a liraglutida já foi testada inclusive para pacientes obesos não diabéticos para perder peso. Então são medicamentos que em geral os pacientes perdem peso, então em pacientes obesos talvez seja uma coisa interessante. A segunda é que elas praticamente não causam hipoglicemias, então a gente não tem que se preocupar com esse efeito adverso. E tem um estudo, que é o LIDRA, que é aquele estudo que a gente viu antes, com liraglutida, que mostrou diminuição de doença cardiovascular. Então eles têm um perfil de medicamentos interessantes. Assim, quais são os problemas, né, os efeitos negativos? O primeiro é que eles são injetáveis. Então é um medicamento que não é via oral, já tem uma aceitação um pouco menor pelos pacientes. O segundo é que eles têm alguns efeitos colaterais importantes. Sim. O principal é náuseas e vômitos. Cerca de 30% dos pacientes não consegue tomar a dose prescrita porque tem muitas náuseas e vômitos. O terceiro, existe um risco de pancreatite, que é um risco muito baixo do ponto de vista absoluto, mas que parece aumentar um pouquinho com esses medicamentos. E talvez o grande problema seja o custo. Né? O custo é muito alto, então a maioria dos pacientes não é disponível pelo SUS, a maioria dos pacientes tem muita dificuldade de adquirir esses medicamentos. Normalmente se usa em combinação, não se usa esses medicamentos como forma única de tratamento, em geral eles entram como segunda ou terceira droga. E aqui tem as doses, mas vocês não precisam saber isso de cor. Os inibidores do DPP-4, por sua vez, eles têm vantagens e desvantagens em relação aos análogos de GLP-1. A principal vantagem é que eles são medicamentos via oral. Tá? Então, são medicamentos que têm uma facilidade de utilizar maior. O problema deles é que eles não baixam muito a glicose, assim, eles baixam a glicose em torno de 0,6%, 0,9%, que não é um efeito muito importante, assim, isso em comparação com o placebo. Então, não é um efeito tão importante como os inibidores da GLP-1, por exemplo. Eles também não têm grande efeito sobre peso, e em relação à doença cardiovascular, eles foram neutros. Assim, naqueles grandes estudos, eles mostraram que eles não aumentam doença cardiovascular, mas também não diminuem doença cardiovascular. Então, são medicamentos que talvez não tenham grande espaço no tratamento dos pacientes diabéticos. O custo também não é tão alto assim que nem os inibidores de GLP-1, mas não é um custo irrisório. Assim, e também, de novo, não tem pelo SUS. A vantagem deles é que dá para usar uma vez por dia, né? Então são medicamentos muito fáceis de prescrever, é uma dose meio fixa, assim, não tem grande variação de dose, praticamente não tem nenhum efeito colateral maior, assim. Então são medicamentos que muitas vezes são utilizados por isso, assim, pela facilidade, mas não que sejam grandes medicamentos que vão ter grandes benefícios para os pacientes. Daí a gente tem a carbose, que é um medicamento único, assim, que ela tem um mecanismo de ação que só ela tem, que é a inibição da alfa-glucosidase intestinal. Então ela vai acabar diminuindo a absorção de glicose pelo intestino
Ela tem um efeito que também, de novo, não é muito grande, assim, tem muito efeito colateral gastrointestinal, então os pacientes têm alguma dificuldade em usar a carbose. E apesar de ela ser um medicamento antigo, ela também não é dos mais baratos, assim, então ela acaba não tendo muito espaço também por essas coisas, assim, tem muito efeito colateral, não é um medicamento muito barato, não tem pelo SUS, não baixa muito a glicose, então é um medicamento que a gente acaba usando muito pouco. E aí a gente entra na segunda grande classe de medicamentos novos, assim, dos medicamentos novos a gente tem os da incretina e esses aqui, que talvez sejam os grandes medicamentos novos mesmo para o diabetes, que são os inibidores do SGLT2. O SGLT2 ele é um canal que tem no rim, nós todos temos SGLT2, que é responsável pela reabsorção de glicose. Então, quando a gente inibe esse canal, a gente não reabsorve glicose no rim e com isso a gente causa glicosúria. Ou seja, o paciente urina glicose. Então, ele baixa a glicose porque a pessoa urina mais glicose. A gente tem esses três representantes principais, a dapaglifosina, que foi o primeiro deles, a empaglifosina, que talvez seja o que a gente tenha melhores evidências científicas para usar, e a canaglifosina. Eles baixam também, não baixam tanto a glicose, como vocês podem ver, mas eles têm dois efeitos importantes, que é a redução de peso e principalmente a redução da pressão arterial, porque a pessoa ele acaba funcionando como se fosse um diurético, assim. Então a gente tem uma redução da pressão sistólica e da pressão diastólica, e daí com isso a gente tem um estudo grande, que é o EMPA-REG, que mostrou inclusive diminuição de mortalidade total nos pacientes randomizados para usar a empaglifosina. Então eles são medicamentos que são hoje em dia talvez a segunda escolha, ou pelo menos a terceira escolha, assim, com certeza dentre esses medicamentos novos são os que mais têm evidência de benefício. Eles não causam hipoglicemias, eles não são muito caros também, apesar do custo estar aqui na parte dos efeitos negativos. E o grande problema deles é a infecção urinária, porque tu vai ter glicosúria, então tu vai aumentar a chance de infecção urinária, e desidratação, especialmente nos pacientes predispostos a isso. Vejam que, de novo, são medicamentos utilizados uma vez por dia, uma vantagem posológica importante, doses meio fixas, também tranquilos de usar. Bom, frente a todos esses, vocês imaginam que vocês vão ter que escolher um, né? Porque vocês não vão prescrever 3 medicamentos de saída para um paciente com diabetes. Então a gente tem que selecionar um deles para ser o nosso medicamento inicial. Como é que a gente faz isso? A gente analisa basicamente 3 coisas. A primeira é a eficácia. A segunda é efeitos adversos, contraindicações, e daí isso vai variar de paciente para paciente. E a terceira é o custo, que também vai variar um pouquinho de paciente para paciente. Em relação à eficácia, o ideal é que a gente tente usar um medicamento que mostrou em algum estudo que diminuiu complicações crônicas. A gente pode também utilizar a questão de diminuir glicose, hemoglobina glicada, mas lembrem que esse é um desfecho secundário que não parece estar totalmente relacionado com as complicações crônicas, especialmente a doença cardiovascular. Então, o nosso principal ponto aqui é a complicação crônica. Se a gente for olhar para todos os medicamentos, isso aqui é uma simplificação, uma tabela bem simplificada, mas só para a gente ter uma ideia, uma comparação entre eles. Vocês vejam que os medicamentos que a gente tem que melhoraram ou diminuíram complicações crônicas são a metformina, especialmente as complicações, e aí para todas, né, porque ela estava incluída no KPDS, então mesmo sendo um subgrupo a gente pode dizer que ela melhorou a morte da doença cardiovascular. As sulfonilureias também por estarem dentro do KPDS, e agora dos mais novos, especialmente os inibidores do SGLT2 que sumiram aqui com essa barrinha que apareceu. Então eles também diminuíram tanto doença micro quanto doença macrovascular. As glinidas, a carbose, as glitazonas, a gente não tem dados sobre isso, foram poucos avaliados, ou quando foram avaliados não foram significativos. E as glitazonas a gente ainda tem aquela preocupação da rosiglitazona, que não parece acontecer com a pioglitazona, mas ela é da mesma classe. Em relação ao GLP-1, a gente tem dados bons sobre doença cardiovascular e morte, tem também algum dado sobre nefropatia diabética, mostrando benefício, mas eles têm as outras questões que dificultam. Sobre essa questão da doença cardiovascular, isso aqui é só para vocês saberem que existe assim, esses estudos, como a gente falou antes, depois daquela questão da rosiglitazona, o FDA apertou um pouco a regulação, então a indústria começou a ter que fazer esses estudos, esses estudos eles não apareceram porque a indústria queria fazer, porque eles foram obrigados a fazer para muitos medicamentos no mercado. Então a gente tem vários estudos, ó, aqui tem os nomes dos estudos, aqui os nomes dos medicamentos que foram avaliados, avaliando se os pacientes aumentavam ou diminuíam a doença cardiovascular em comparação com o placebo. E vocês vejam, os medicamentos que tiveram estudos positivos, ou seja, diminuíram a doença cardiovascular, foi o EMPA-REG, da empaglifosina, o líder da liraglutida, e mais recentemente o Susten 6 da semaglutida. O resto desses medicamentos novos, incluindo todos os DPP-4 aqui, eles foram
iguais a placebo para diminuir o risco cardiovascular. Em relação à potência, vocês viram ali ao longo dos slides, aqui é só um resumo, que a metformina e a sulfonilureia, que são os medicamentos mais antigos, também são os que têm uma melhor potência. Então eles baixam mais a glicose do que os medicamentos mais novos. Dentre os mais novos, as glitazonas talvez sejam os mais potentes, e depois tudo meio parecido, assim, tudo em torno de 1%. Então, em relação à potência, os medicamentos mais antigos acabam sendo melhores também. E em relação ao custo, aí não tem nem graça de comparar, né? Porque, obviamente, metformina e sulfonilureia são muito mais baratos, e dependendo da sulfonilureia que vocês prescreverem, tem no sistema básico de saúde, no posto de saúde, para o paciente pegar, então ele não precisa pagar nada, a gente paga só o imposto, que a gente já paga um monte, né? Mas a gente não precisa pagar mais pelo medicamento, enquanto os medicamentos mais novos têm um custo bem alto, e daí o grande destaque são os GLP-1, né, que custam exatamente isso aqui, alguma coisa em torno de 300, 400 reais por mês. Então, quando a gente vai escolher um medicamento para tratar diabetes, a gente tem todas essas questões para avaliar, e a gente pode se guiar por algumas diretrizes, assim, que a gente sempre tem que ler com cuidado, mas que a gente pode usar para nos ajudar. Assim. Essa aqui é uma bem antiguinha, mas vejam que ela dividia em 3 passos e em dois níveis, assim. Aqui as terapias mais bem validadas e aqui as menos validadas. E vejam que a metformina era sempre o começo, além de mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, etc. A metformina, como terapia farmacológica, sempre estava primeiro. E daí depois a gente ia adicionando medicamentos com o passar do tempo. Depois que o primeiro tratamento não funciona, e o primeiro tratamento normalmente é a metformina, em função de todas aquelas coisas que a gente viu sobre ela, a gente tem que lançar mão de um segundo medicamento. E aí, assim, tanto para o segundo medicamento quanto para o terceiro medicamento, que as evidências mostram que é tudo meio parecido, assim, que vai determinar o segundo medicamento e o terceiro medicamento é, de novo, custo e efeito colateral, porque baixar a glicose, o segundo medicamento, ó, se a gente olhar aqui, a gente tem sulfonilureias, glinidas, glitazonas, DPP-4 e GLP-1, todo mundo vai baixar a glicose em torno de 1, daqueles pacientes já tratados com o primeiro medicamento, que normalmente é a metformina. E todos eles também vão chegar numa meta de maneira parecida. O que vai mudar é que alguns vão ter mais ganho de peso e alguns vão ter mais hipoglicemia. E para o terceiro medicamento é exatamente a mesma coisa, entendeu? Todos eles vão baixar a glicose em torno de 1, sendo que alguns vão ter mais ganho de peso e hipoglicemias, como a insulina, por exemplo, e outros vão ter mais perda de peso. Então, o que vai determinar o segundo e o terceiro medicamento vai ser basicamente os efeitos colaterais do perfil de cada paciente. Os guidelines, consensos mais novos, eles refletem exatamente isso. Ó. Se vocês verem, esse aqui é um dos mais novos que tem. O primeiro medicamento é a metformina. Por quê? Porque ela tem uma eficácia alta, tem baixo risco de hiperglicemia, não causa ganho de peso, tem efeitos colaterais que são manejáveis e o custo é baixo. Se não funcionar só a metformina, daí a gente pode usar qualquer coisa. Ó. Pode ser metformina mais sulfonilureia, mais glitazona, mais DPP-4, mais GLP-1, mais insulina. E o que vai determinar isso aqui vai ser basicamente as diferenças nesses mesmos fatores que a gente viu antes, que vai variar de paciente para paciente. A terceira droga é a mesma coisa. E depois da terceira, aí sim a gente vai entrar na questão da insulina. Bom, pessoal, esse aqui então é o final do segundo vídeo. Aqui a gente viu basicamente o tratamento de diabetes tipo 2 com medicamentos. E agora no terceiro a gente vai falar então das insulinas. Valeu!